Eu sou a Mariana Rosa, eu sou jornalista, escritora, autora do blog e do livro Diário da Mãe da Alice e sou também a mãe da Alice, que é o predicado mais importante da minha vida. A Alice tem paralisia cerebral e eu tenho baixa visão, mas isso diz muito pouco sobre nós. A verdade é que a nossa relação é permeada por muitos desafios e descobertas e que foi assim que nós fomos descobrindo um jeito de amar o mundo o suficiente para assumir responsabilidade por ele. A inclusão é quase como essa ferramenta que nos atualiza diante da vida, como se fosse no computador tem aquela ferramenta atualizando o software, né? A inclusão é essa atualização do software que é a nossa consciência, a nossa visão de mundo, os paradigmas que a gente traz e que precisam ser revistos porque até hoje resultaram num modelo de sociedade muito excludente, muito injusta. A gente não para pensar, mas as cidades são cheias de barreiras. Tem um exercício bom da gente fazer, que é olhar em volta na cidade onde a gente mora, seja ela qual for, grande ou pequena, e pensar quem é que está nessa cidade, quem ocupa a cidade, para quem ela é feita. Quando eu transito nos espaços públicos, quem eu vejo, quem eu encontro, quem eu não vejo, quem eu não encontro. E embora o direito de ir e vir seja universal, cada pessoa faz isso de um jeito. Vai ter uma mãe empurrando um carrinho de bebê, pode ter um idoso com um andador, pode ter uma pessoa que quebrou o pé e esteja de muletas, pode ter um cadeirante, pode ter um surdo, pode ter um cego. Esse ir e vir é experimentado de infinitas possibilidades, mas também há muitas ciladas quando a gente vai experimentar esses espaços públicos. Quanto mais consciência a gente tiver dessas diferentes possibilidades de ser e estar no mundo, mais atento será o nosso olhar para essa cidade, para exigir que esses espaços sejam para todas as pessoas. Eu nunca tinha convivido com nada relacionado à pessoa com deficiência, nem a de não ver, porque toda igreja tem um doidinho. E todo doidinho da igreja ia para minha casa, ficava lá, às vezes quando a pessoa estava em surto, os pais levavam lá para o meu pai orar e acabava que a pessoa ficava lá em casa. Então eu já convivi com a deficiência, mas na minha cabeça, assim, uma pessoa com deficiência, eu não sabia o que era uma pessoa com deficiência. Pensei que era uma gripe, qualquer coisa assim que sara. Porque a gente não enxerga a pessoa com deficiência. E a gente não considera eles uma pessoa. Né? É uma coisa que está passando do limite do que a gente aceita, do que a gente gosta. Todos os lugares que você vai é uma luta. Aí você luta para pegar o ônibus, você luta para poder comprar um pão na padaria, que a padaria da sua casa, do seu bairro é menorzinha. Aí você não tem como entrar com a cadeira. O supermercado, sacolão. E aí, talvez você tenha que ficar falando desse menino para você fazer a pessoa entender. Eu tenho que ir, eu tenho que levar ele. Eu sou a voz dele, eu sou a perna dele, eu sou tudo dele. E eu queria ir, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar. E eu não posso trabalhar porque eu não posso deixar ele. Eu não consigo ir nos lugares porque o ônibus não passa no domingo, dependendo do bairro que mora. Eu não consigo participar disso, daquilo, porque eu sou sozinha, porque meu marido foi embora, porque meu marido está lá em casa, mas ele não vai, ele não ajuda. Quer ir no médico? Não consegue. Vai, igual você falou assim, você conhece a Defensoria Pública? Eu conheço, mas eu fui e não deu em nada. Então eu não vou entrar, porque não adianta, eu vou continuar sendo humilhada, eu vou continuar passando uma raiva no ônibus. O problema está sendo que nós não estamos tendo acesso a esses direitos que a legislação já nos deu. Mas nós temos que ir construindo as soluções para ter acesso a esses direitos. Todos nós, apesar da LBI ser uma lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência, eu acho que os benefícios são para todos nós. O que é acessibilidade? É a possibilidade e condição de uso de qualquer coisa que qualquer pessoa poderá necessitar no seu dia a dia, com duas condições.
segurança e autonomia. Então, assim, o ônibus é acessível? A gente tem que perguntar, eu consigo utilizá-lo com segurança e com autonomia? Então ele é acessível para mim. Agora, para aquela pessoa com cadeira de rodas, ela consegue utilizar com segurança e autonomia? Não. Então não é acessível para ninguém. O motorista dá balão na gente, tem outro menino lá dentro, então tipo assim, tem 10 pessoas para consultar meio-dia. Então não cabe 10 pessoas dentro do ônibus, só cabe um. E tem gente consultando a partir de 7 horas. Então sempre tem alguém no ônibus, você tem que subir o morro correndo. Então é um sofrimento, essas coisas todas. E qual a política pública que tem disso? Existe o conselho, existe tudo, a gente vai lá, denuncia. Mas o motorista continua sendo o mesmo, continua dando balão e não acontece nada. Essa sensação que a gente tem, é isso que a gente tem vivido o tempo todo. O motorista olha com cara feia, os passageiros olham com cara feia. O motorista não espera a gente amarrar a cadeira e sai andando, você corre o risco de cair. Então não dá para mim usar o ônibus. Então eu não vou mais a lugar nenhum com o João. Não. As pessoas falam não, mas eu vou assim mesmo e vou falando com as pessoas. Imagina se fosse com seu filho, converse com quem está perto ali do ônibus. Nossa, é difícil mesmo, né? Porque a gente... E falo alto para os outros do ônibus ouvir e sentir. Né? É triste mesmo, né? Porque a gente não tem garantia de nada. A gente está andando hoje, a gente pode virar uma pessoa com deficiência, mas não precisa de ser uma pessoa com deficiência para respeitar o outro. A gente tem que respeitar, cada um tem um tempo de ir, que eu queria ir, que você pode ir, que todo mundo pode ir, que isso aqui chama ônibus, é um espaço público, é uma condução pública, então que é para todo mundo usar. A adaptação de ônibus para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida está prevista na Constituição Federal. Pela lei, as frotas deveriam estar totalmente acessíveis até 2014. Em Belo Horizonte, especificamente, nós temos 3.000 ônibus no transporte coletivo, temos a frota de táxi, temos a frota do transporte suplementar, que são 300 ônibus, e temos o transporte a pé, que é o modo de transporte que as pessoas mais se locomovem em Belo Horizonte, é o modo a pé. Então, vamos ver como estão as condições de mobilidade de uma cidade. Primeiro é o a pé. Então, a gente teria que ver como estão as calçadas, como é que estão as condições de segurança, de autonomia, de sinalização tática para as pessoas cegas. Então, é um grande trabalho a ser feito para a gente conseguir garantir a mobilidade das pessoas. E segundo, então, o transporte coletivo motorizado, que em Belo Horizonte é majoritariamente oferecido pelos ônibus. O metrô transporta uma quantidade bastante pequena em comparação com o restante. Aí você vai me perguntar, qual é a frota acessível de Belo Horizonte, dos 3.000 ônibus? Aí nós vamos ter que voltar ao conceito. O que é acessibilidade? É possibilidade de condição de uso com segurança e autonomia. Os ônibus de Belo Horizonte, uma pessoa em cadeira de rodas consegue utilizar com segurança e com autonomia? Só aqueles que transitam ao longo do corredor do BRT. Eu chego de cadeira de rodas, subo uma rampa, paguei a passagem do lado de fora, ou passei o meu cartão, ou no caso de uma pessoa com deficiência, passa o seu cartão, porque ela tem gratuidade, para mostrar que ela está identificada. Ela entra na estação, quando o ônibus chega, as portas se abrem automaticamente, não precisa de ninguém te conduzir, apertar botão, ela se abre e a pessoa embarca. Então, se o ônibus chegou encostadinho, eu entro com autonomia e com segurança. Então, posso considerar que aquilo ali é acessível. Mas se o ônibus parou um pouquinho mais longe, que acontece muitas vezes, então aquilo não é mais acessível. Então, é muito difícil dizer qual é a frota acessível, porque a frota de Belo Horizonte ainda é uma frota que vai te dar acessibilidade ou não, dependendo da forma como o motorista se aproximar da plataforma. A mobilidade urbana é a condição em que se dão os deslocamentos, a condição incluindo os constrangimentos e os imperativos que nos fazem escolher, né? Porque a cada momento a gente tem imperativos e constrangimentos que a gente às vezes nem se dá conta deles, que eles estão fazendo com que a gente use mais ou use menos. E o grande problema que eu acredito que a gente vive hoje nas cidades brasileiras, que cada um de nós está refém das suas escolhas. A gente não está fazendo escolhas. Eu ando de carro porque o ônibus é péssimo. Eu ando de ônibus porque o carro é caro.
Eu ando de bicicleta porque eu detesto carro. Então isso não são escolhas, isso são constrangimentos que estão me levando a fazer coisas que parecem escolhas, mas não são. Às vezes a gente chega num lugar também que não tem o que a gente gosta. Você vai na sua casa almoçar e você faz peixe, eu não como peixe, você não sabia, não me perguntou. Aí você vai lá rapidinho e faz um ovo com alguma coisa para mim. Isso é acessibilidade também. Você não me fez ficar lá só vendo todo mundo comer o peixe, mas o prato estava feito, aí você fez uma coisa diferente. É uma forma de me receber com carinho. Desculpa, Adriana, que eu não falei. Ou então, até mesmo, eu não gosto de peixe, mas eu como para não você ficar com vergonha, eu vou lá e como lá um arroz ou todas as outras coisas, não como peixe e ponto. Mas eu não fiz você ficar constrangida que você me recebeu na sua casa. Então é uma via de mão dupla. Eu posso te constranger? Não. Você pode me constranger? Não. Mas se a gente conversar, ninguém vai ficar triste, a gente vai chegar no senso comum e vai dar certo. Não precisa de ter técnica, não precisa de ter rampa, não precisa de ser técnico em nada, precisa de ser humano. Isso é acessibilidade para mim, é saber a funcionalidade. Ó, eu fiz bar para receber gente, eu fiz hospital para receber gente, eu fiz almoço para comer. Então, se a comida está salgada, se ninguém vai comer, então para que eu fiz esse negócio? Então, se eu vou receber você, o que é que você gosta? Não é falta de educação ligar e perguntar o que gosta. Aí você me fala, eu vou fazer, não vou gastar meu tempo nem o seu. E o que acontece do governo? Eles não perguntam às pessoas, faz aqui é morro, então se é morro vai ser tudo difícil de chegar? Mentira, que as pessoas vão, a minha casa não é acessível, mas eu arrumei um jeito de se tornar a casa acessível por causa do João. Então nós vamos construindo coisas. Precisa de melhorar muito mais coisas, precisa de fazer um banheiro, meu não é acessível, o João está crescendo, vai ser difícil, eu não vou conseguir dar banho no João no colo, tenho que ter uma banheira, um espaço melhor. O que vai ter? A banheira eu não consigo, é caro. Então faz com azulejo, faz de uma forma, o que você vai fazer? Não sei, mas você cria um recurso e esse recurso é conversando. Uma pessoa com deficiência que exige o direito da LBI é o direito dela se movimentar. Mas eu que não tenho deficiência, eu exijo o direito da LBI por quê? Porque eu tenho direito a conviver com todas as pessoas. É possível ter uma vida plena com deficiência. Aliás, é muito possível. Se a gente elimina essas barreiras, das mais simples às mais complexas, as pessoas podem simplesmente ser e estar nos espaços. Elas não têm que se preocupar em resolver essas questões para ter os mesmos direitos que as demais pessoas. Então, cabe a todos nós assumir essa responsabilidade e derrubar essas barreiras, inclusive você. Seria muito interessante um dia, se vocês toparem, a gente sair para passear, para vocês perceberem o que é isso. Então começa pela porta. Então você sair numa porta já é uma coisa complexa. Você acessar o elevador, tem elevadores que não cabem uma cadeira de roda e mais uma pessoa. É uma coisa que parece simples para todo mundo, que ninguém para muito para pensar, o jeito que a porta do elevador abre. Então, você tem elevadores antigos que a porta abre como se fosse uma porta mesmo, ela não corre. Já começa por aí, na saída de casa. Começa na escolha da sua moradia. Então, você escolher uma moradia que seja acessível, que não tenha degrau, passa por aí, né? Nessa questão da arquitetura dos projetos, né? Quem arquiteta um projeto de moradia, de locomoção de cidade, ele não pensa que ele pode ter um problema de locomoção. Ele pode não ser um deficiente, mas ele pode se tornar uma pessoa com dificuldade de locomoção por diversos fatores. Ele pode torcer um pé, ele pode envelhecer, ele pode quebrar uma perna, ele pode ter uma doença que limite a ele se deslocar. Ele pode fazer uma cirurgia e não poder andar com a mesma mobilidade. Melhor cidade para se viver é qual? É aquela cidade em que, ao andar pelas ruas, você vai vendo todo tipo de gente. Ali misturado, ali junto, frequentando os mesmos lugares, tendo acesso aos mesmos direitos, né?
O que não é simples, o que não é fácil. Quando a gente usa como régua as dificuldades que as pessoas têm, o benefício é para todas as pessoas. Isso que é o conceito de desenho universal. Todos nós podemos utilizar com as mesmas facilidades e nas mesmas condições. Andar na rua é uma coisa que é um desafio muito grande, porque não existe um padrão. Por mais que você veja na nossa cidade a prefeitura tentando estabelecer um padrão, mas é uma coisa muito engraçada, porque você vai andando assim, para descer de uma calçada, você precisa de uma rampa com desnível. Só que de um lado da calçada tem a rampa, do outro lado não tem. Os carros, você pensar o carro para poder fazer a locomoção. Hoje em Belo Horizonte tem uma frota enorme, segundo os padrões brasileiros, de táxi acessível. Peraí, mas táxi é uma coisa que custa muito caro. E não são todas as pessoas que podem pagar. Então, o ônibus, acessar o ônibus. Não é uma coisa simples também acessar o ônibus. Transporte público, por mais que tente, ainda tem muita dificuldade, porque passa também pela cultura de quem está dirigindo. Os motoristas, quando vêm, que vão ter que parar, que vai demandar mais tempo, eles aceleram e vão embora. Deixa as pessoas lá. E a mobilidade, eu vejo que coisas que parecem também simples no dia a dia das pessoas, assim, que ninguém para reparar, calçada com buraco. Porque a gente vai andando, né? A gente vai andando e consegue desviar do buraco, a gente consegue fazer zigue-zague. Agora, a cadeira, por mais que eu tente desviar, ela tem 4 rodas. Eu desvio 3, uma cai. Então, a mobilidade assim, é bem complexa. A maioria das pessoas pensam se um profissional vai trabalhar com alguém com deficiência porque ele tem alguma coisa que está linkado a isso, que pega de alguma maneira. No meu caso, surgiu como uma oportunidade de trabalho, um estágio remunerado, e eu percebi ali de cara que era aquilo que eu queria. Eu queria compreender, eu queria entender o que estava atrás daquelas mentes, que funcionava tão diferente de mim. Fui trabalhar já de cara com os transtornos mais graves. Então, eu trabalhei com autismo, com psicoses e com transtornos, às vezes, sem diagnóstico, com adolescentes com quadros motores mais leves, mas de comportamento muito grave. O que a gente vê muito, o que eu sempre escutei de muita queixa foi a questão do transporte urbano, porque eu sempre trabalhei com pessoas que não tinham carros, que elas iam para o tratamento e dependia de um ônibus, e um ônibus que poderia pegar um por vez. Várias vezes ônibus também com o elevador quebrado, né? Que foi uma questão que eu já escutei muito, de mãe brigando, de mãe e criança que cai dentro do ônibus, de motorista que trata mal, que não tem respeito. E quase sempre, chegava famílias fora do horário de atendimento, correndo o risco de perder a vaga. Então, assim, muita queixa, muito desprezo e maus tratos que eu vejo, assim, maus tratos mesmo. As cidades, as calçadas têm muito buraco, né? Eu vejo, assim, pessoas com deficiência, que eu convivo com muitos adultos com deficiência, e então eles já falam assim, e aí, como é que eu vou sair? Às vezes a própria sair na porta da sua casa já é difícil, porque tem buraco na calçada. Às vezes a gente vê eles lutando por isso ainda, e isso é muito, se pensar, é muito primitivo, você lutar por uma calçada, por você andar na porta da sua casa. Deus! Isso é humano? Isso é digno de um ser humano viver num lugar em que a pessoa não pode sair de casa? Como assim? Um país rico. Nós habitamos um país rico. É inadmissível que essas coisas aconteçam, mas acontecem, né? Olha a dificuldade para eu conseguir ir ao médico. Eu, que tenho acesso ao sistema de saúde, que posso inclusive pagar uma consulta particular se eu precisar. E aí, para eu marcar uma consulta, eu tenho que pegar minha agenda,
tirar lá umas 2 horas para pendurar no telefone, para saber se eu tenho como entrar no prédio, para saber se eu tenho como entrar no consultório, para saber, dependendo das circunstâncias, se tem um banheiro adaptado, porque determinados exames eu vou precisar do banheiro. Se eu for fazer um ultrassom que eu tenho que tomar líquido, eu vou precisar de um banheiro. Costumo comentar muito a respeito de consultório de ginecologista. Não existe consultório de ginecologista que tenha uma maca acessível. Isso é grave demais, porque eu perco a privacidade. Eu tô falando de um modo geral, né? Eu não, porque eu vou sozinha. Eu acho um absurdo eu precisar, por ser uma pessoa com deficiência, precisar de ir acompanhada ao ginecologista. Isso é um absurdo, porque alguém precisa me carregar para me colocar na maca. E aí o médico não pode me atender, porque naquele dia eu estava sentindo muita dor e não consegui fazer a transferência da cadeira de rodas para a maca. Porque de modo geral eu consigo fazer essa transferência sozinha. Mas esse dia eu estava sentindo muita dor. O médico tentou me ajudar, mas não deu conta. E aí essa época foi uma época que eu protestei bastante, porque provavelmente para eu sair daqui de casa, andar 8 quilômetros para poder ir ao médico e passar por todos os desafios, é provável que eu passe por mais desafios do que para fazer uma viagem internacional para um país mais acessível. As soluções são razoáveis para quem está oferecendo, mas não é razoável para quem está utilizando. Na Europa tem um programa, Prêmio de Cidade Acessível. Então, a cada ano, as cidades que se consideram acessíveis se submetem a esse grupo que é montado pela Comissão Europeia para ganhar o Prêmio de Cidade Acessível. E o interessante é que a primeira cidade a ganhar o primeiro prêmio foi a cidade de Ávila, na Espanha, que é uma cidade mais antiga que o Brasil. Eles conseguiram ir encontrando soluções para permitir que as pessoas com dificuldade, com mobilidade reduzida, possam ir acessando a cidade. O grande ponto não é simplesmente na estrutura arquitetônica, mas na cultura nossa do que é uma acessibilidade. É a questão da capacidade de pensar que o outro pode precisar se locomover ali e quais as possibilidades de locomoção que existe no meio onde que a gente está inserido. Então, como que eu posso atender a todas essas pessoas? E as pessoas culturalmente não pensaram. E se você pensar que não se constrói nada novo todo dia, as coisas precisam ser adaptadas. E aí falta o olhar, aí já vem o mercado, né, da questão das imobiliárias, de entender o que é ser acessível. Então é um desafio muito grande isso daí. Dependendo da gravidade da deficiência, ela vai ter muito medo de sair de casa, porque você não sabe por quantos metros você vai conseguir ir com a sua cadeira de rodas. De repente, você depara com uma cratera e você tem que retornar e procurar um outro lugar para poder passar. Não tem passeio. Como que você tira essa pessoa com deficiência de casa? Essa pessoa tem medo e tem medo com razão. Ela não tem medo porque ela é covarde, não. Ela tem medo porque qualquer pessoa na situação em que ela está vai ter medo de sair de casa mesmo. E além do medo de deparar com uma calçada toda quebrada, porque as pessoas que não têm deficiência, elas veem um rebaixamento de calçada, elas veem, sei lá, uma rampa e elas acham que está acessível. Mas a rampa não é feita de acordo com a norma e aí o risco de acidente naquela rampa é muito grande. O rebaixamento termina em degrau. Há mais ou menos 3 meses eu levei um tombo porque fui descer um rebaixamento de calçada e ele terminava em degrau. A cadeira de rodas me expulsou e eu fui parar praticamente no meio da rua. Eu não fui atropelada por sorte. Em quantas calçadas que eu vou cair para que alguém tome uma providência?
As barreiras físicas são os obstáculos presentes nas ruas e espaços das cidades, edificações e meios de transporte que impedem as pessoas com deficiência de circular livremente. Só 4,7% das calçadas do Brasil são acessíveis, apesar dos 45 milhões de brasileiros com deficiência. A deficiência motora atinge 2,3% da população do país.